Você já se deparou com comentários de flamenguistas irritados com o SBT, prometendo ver a final da Libertadores no Fox Sports? Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Muito bem, pessoal, este é o último vídeo antes da final da Libertadores aqui no canal, mas hoje, sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, tem uma live especial com o Gabriel Wacker para a gente conversar sobre as expectativas para a transmissão de Palmeiras e Flamengo, que acontece nesse sábado, dia 27, a partir das 5 horas da tarde no horário de Brasília, com transmissões do SBT e do Fox Sports. E é justamente sobre uma emissora e outra que eu vou falar nesse vídeo, porque essa semana eu publiquei alguns conteúdos aqui no canal e em quase todos eles tinha torcedores do Flamengo comentando que estão irritados com o SBT, que não vão assistir na emissora aberta e que vão escolher a narração do João Guilherme no Fox Sports. Nesse vídeo, então, eu separei alguns tópicos para a gente conversar e entender o que está acontecendo. O primeiro deles, que explica boa parte dessa raiva, são as escolhas do SBT para transmitir jogos na TV aberta. Muita gente não entende até hoje como funciona o contrato de transmissão da Libertadores, que desde 2019, ainda com a Globo, passou a ter outras regras. Ou seja, se até 2018 a emissora carioca conseguia pegar 2 jogos e transmitir ao mesmo tempo, dividindo praças no Brasil, a partir de 2019 isso só foi possível na fase de grupos da Libertadores. No mata-mata era só um jogo para o Brasil inteiro. E em 2019, a Globo sempre escolheu o Flamengo contra o Emelec, contra o Internacional e contra o Grêmio. Inclusive no jogo contra o Internacional, nas quartas de final, havia uma outra partida entre 2 brasileiros, que era o confronto entre Palmeiras e Grêmio, que acabou ficando exclusivo do Fox Sports na ocasião. Em 2020, o Flamengo disputou apenas um mata-mata, as oitavas de final, e foi escolhido pelo SBT. Teve os seus jogos transmitidos para todo o país contra o Racing, mas acabou eliminado nos pênaltis. Em 2021, porém, o Flamengo não teve nenhuma partida transmitida pelo SBT na TV aberta. Foram apenas nos jogos das fases de grupos. As partidas contra o Defensa e Justiça, o Olímpia do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil acabaram ficando ou exclusivas no Fox Sports ou com o Fox mais Facebook. E aí a gente se aprofunda chegando ao segundo tópico, que foi o que deu origem a tudo isso, a escolha das oitavas de final. Porque o sorteio realizado pela Conmebol no começo do mês de junho, quando o grande tema ainda era a Copa América, que seria transmitida pelo SBT em vez da Globo na TV aberta, a gente teve a definição de jogos com o Flamengo e Defensa e Justiça, São Paulo e Racing, o Palmeiras foi pegar a Universidade Católica, o Atlético Mineiro foi pegar o Boca Juniors, enfim. O SBT tinha 2 escolhas muito claras, ou um jogo para atender ao público de São Paulo, ou o Flamengo como ele tinha feito em 2020. Só que em 2020 foi a primeira vez que ele testou a terça-feira. Na fase de grupos da edição passada, os jogos eram de quarta, e aí o SBT mudou para não chocar mais com o futebol da Globo, porque a Globo pegava jogos do Corinthians e colocava no mesmo horário da Libertadores e com isso conseguia vencer. Mas no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhava de jogo da Globo, fosse do Botafogo, do Vasco, o SBT ficava na liderança e quando transmitiu os jogos contra o Racing, não conseguiu mais liderar, porque o Flamengo bateu de frente com a novela. Em São Paulo, na época, a média ficou ali entre os 7 e 8 pontos, nada de muito especial, e em 2021 o SBT resolveu testar um outro caminho, escolhendo São Paulo e Racing. Vale lembrar que essa escolha não foi unânime no SBT. No próprio mês de junho, o Theo José, narrador, esteve aqui no nosso programa no Roda Mídia, na primeira edição, a edição inaugural, não tinha nem o nome ainda, e ele disse que o SBT ficou bastante dividido entre as escolhas e prevaleceu a vontade do mercado publicitário, que era dar mais audiência em São Paulo, e por isso foi escolhido o jogo do São Paulo contra o Racing. Esse já foi um motivo para a torcida do Flamengo ficar completamente irritada, afinal de contas os jogos contra o Defensa e Justiça eram a primeira vez em muito tempo que o Flamengo, no mata-mata de Libertadores, ficava fora da TV aberta. Como eu falei, na campanha inteira de 2019, a Globo escolheu o Flamengo. E em 2020, o SBT fez o mesmo nas oitavas de final. Só que aí a gente passa para o terceiro tópico, que é a relação com duelos de brasileiros. Porque o Flamengo passou pelo Defensa e Justiça, mas o Internacional não venceu o Olímpia. E aí o Flamengo pegou o Olímpia do Paraguai. No outro lado, São Paulo tinha o Racing e o Palmeiras a Universidade Católica. E os dois venceram, formando assim um clássico paulista nessa fase. Só que desde o Roda Mídia de junho também, o Theo José já tinha avisado que o SBT estava de olho no clássico paulista, que seria uma grande audiência, como foi. Nada comparável mesmo aos níveis da Globo, mas foi uma audiência muito interessante, a maior do SBT na Libertadores em São Paulo até então. Nessa edição, vale lembrar, a maior audiência geral da Libertadores no SBT em São Paulo é a da final passada entre Palmeiras e Santos. E aí a torcida do Flamengo mais uma vez ficou revoltada porque o SBT escolheu de fato São Paulo e Palmeiras, deixando o Flamengo e Olímpia para o Fox Sports e o Facebook.
Pela segunda vez consecutiva, o time rubro-negro ficava fora da TV aberta no mata-mata de Libertadores. E eis então que vieram as semifinais. O Palmeiras eliminou o São Paulo, o Atlético Mineiro passou pelo River Plate, aliás, eliminou a dupla Boca e River Plate de uma vez, e fizeram então uma semifinal brasileira. No outro lado da chave, o Flamengo eliminou sem maiores problemas o Olímpia do Paraguai, mas o Fluminense, que pegou o Barcelona de Guayaquil, não conseguiu a sua vaga. Resultado, uma semifinal ficou com o Flamengo contra a Barcelona de Guayaquil e a outra um duelo brasileiro entre Atlético Mineiro e Palmeiras. E o SBT tinha definido que transmitiria jogos entre equipes brasileiras. Com isso, foi escolhido o confronto entre Galo e Verdão e o Flamengo, pela terceira vez seguida, ficava fora da TV aberta. Aí a torcida do Flamengo se revoltou de vez. 3 escolhas seguidas sem o Flamengo. O que poucos sabem, no entanto, e aí é o nosso quarto tópico aqui, é que o SBT internamente já tinha decidido e até informado a Conmebol que escolheria para transmitir na semifinal Flamengo e Fluminense. Não importa se fosse Atlético Mineiro e Palmeiras, se fosse São Paulo e River Plate, se fosse Atlético Mineiro e São Paulo, estava escolhido Flamengo e Fluminense. Mas o tricolor carioca acabou sendo eliminado e não deu essa oportunidade para o SBT, que fez a escolha pelo confronto brasileiro, que daria uma boa audiência em São Paulo, o maior mercado publicitário do Brasil, e também em Minas Gerais, onde as coisas não andam bem para a TV Alterosa no Ibope no dia a dia, e a torcida do Flamengo ficou revoltada com isso. Mas eu posso afirmar que o SBT teria escolhido Flamengo e Fluminense com o mesmo critério pelo qual ele escolheu São Paulo e Palmeiras, mesmo sabendo que poderia ter um Flamengo e Internacional. A ideia do SBT era transmitir grandes clássicos. E para completar essa história, chegamos ao quinto tópico, que é a escolha do Fox Sports pelo narrador que vai fazer a final em Montevidéu, que é o João Guilherme. Um locutor com muita história, com muita tradição no rádio, no Sport TV e na própria Fox, desde 2012. E nos últimos anos ele ficou muito marcado pelas narrações dos jogos do Flamengo, sempre com muita emoção, Flamengo contra times de outros países, então ele podia fazer aquelas narrações mais puxando para o time brasileiro, como o Galvão Bueno sempre fez na Globo. E aí criou-se também uma teoria de que o Theo José, por ter feito a campanha do Palmeiras no título de 2020, é um narrador mais identificado com a equipe alviverde. Pronto. Motivo para que a bolha da rede social se dividisse, como se flamenguistas fossem assistir no Fox Sports e os palmeirenses no SBT. Mas eu já expliquei num vídeo aqui no canal como vai funcionar mais ou menos a questão da audiência. E o Fox Sports, até pela menor penetração da TV por assinatura no Brasil em comparação com a TV aberta, não tem chance de tirar tantos pontos assim do SBT. Mas o fato é que a torcida do Flamengo está irritada porque durante 3 vezes foi preterida nas escolhas do SBT. Vamos ver como é que vai ficar a situação para 2022, porque a emissora do Silvio Santos ainda será dona da competição e nós muito provavelmente vamos ter o Corinthians disputando. Se ele vai chegar ou não à fase de grupos ou ao mata-mata, é uma história que a gente vai ver depois. Mas o fato é que com o Corinthians dando uma grande audiência em São Paulo, pode ser que a torcida do Flamengo fique frustrada novamente. O fato é que a gente só vai saber disso realmente no ano que vem. Fica mais uma vez renovado o convite, nessa sexta-feira, às 8h30 da noite, tem uma live pra gente falar de vez sobre as expectativas de audiência, expectativas da transmissão e da cobertura do SBT e do Fox Sports, comigo aqui, o Gabriel Wacker mais uma vez. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.